Fala aí, torcida tricolor, chegando aqui no canal com mais informações para vocês e andando aqui pelo campo 1 do CT Carlos Castilho. Como vocês podem ver, o Fluminense está fazendo o último treino, a última atividade antes desse jogo contra o Internacional neste sábado lá no campo 2, o técnico Abel Braga fazendo esse treino à pronta aí, que não vai ser muito intenso, afinal já é véspera de jogo e tem toda aquela questão de fadiga muscular, de sequência, que a gente vem falando já há algum tempo por aqui. E o que a gente pode trazer de informação aqui hoje do CT? Iago e Caio Paulista. Ontem eu cheguei a falar que esses jogadores não preocupavam para essa partida contra o Internacional. No entanto, a expectativa é de que eles fossem para o treino com bola normal nesta sexta e aí automaticamente ficassem à disposição do técnico Abel Braga. Mas eles ainda estão na academia, pelo menos num primeiro momento. Pode ser que eles façam uma primeira parte do treino na academia e depois vão para campo, mas isso a gente não vai conseguir ver aqui. Então a gente vai ter que aguardar de fato a lista de relacionados para saber se eles irão para o jogo ou não. Palpite é que eu acho que eles não vão para o jogo. Acredito que não vão porque, enfim, é o último treino, é a última atividade, apesar do jogo ser no Rio de Janeiro, é provável que o técnico Abel Braga venha poupar o Iago por uma questão de que é um local sensível, que ele já teve uma lesão no ano passado, e o Caio Paulista por ter sido ali um susto, uma preocupação muscular. Então, assim, eu se tivesse que arriscar, arriscaria que eles não vão para o jogo contra o Internacional, mas não dá para cravar ainda, a gente vai ter que aguardar para ver o desenvolvimento, né, se eles vão participar de pelo menos uma parte do treino com bola ou não, isso aí a gente só vai saber, talvez no final do dia a gente consiga apurar algo nesse sentido. Em relação ao time titular também, ainda não dá para falar nada, como vem sendo praxe, o Abel ele está fazendo o possível para esconder as escalações e a gente tenta dar um jeitinho, mas ultimamente ele vem mantendo mistério, vem fazendo mistério em relação aos titulares. Eu acho que não vai ser diferente para esse jogo contra o Internacional, devido a porque semana que vem já tem Sul-Americano novamente, né? O jogo na quarta-feira contra a União Santa Fé. O que facilita nesse caso é que o jogo contra o Santa Fé também será aqui no Rio. Então isso dá uma possibilidade maior do Abel utilizar boa parte do time titular contra o Inter e aí quem sabe repetir diante do União Santa Fé. São jogos importantes, né? O Fluminense joga em casa contra o Internacional, depois vai pegar o Santa Fé, que vai ter que vencer de qualquer maneira para continuar sonhando com classificação na Copa Sul-Americana. Então, assim, eu se tivesse que arriscar também palpite, por enquanto palpite, a gente vai tentar apurar, mas eu acho que o Fluminense vai com o que tem de melhor contra o Inter. Fica nessa dúvida em relação ao Iago, provavelmente, e talvez outro jogador que venha apresentando um desgaste muscular maior em relação a esses últimos jogos. Hoje quem concedeu a entrevista coletiva aqui no CT Carlos Castilho foi o zagueiro David Braz. A gente bateu um papo com o David Braz aqui e eu vou trazer um trecho aqui dessa entrevista. O David Braz falou sobre isso. Então, como eu falei aqui agora, cada jogo é uma história, né? A gente fez dois grandes jogos contra o Flamengo, né? E pensando em ser campeão. E quando se joga uma final tem que ser jogado daquela forma, né? E depois teve a estreia da Sul-Americana, Brasileirão e a Copa do Brasil, que por mais que é importante para a gente, não é a mesma forma de uma final de campeonato, né? Acho que... E depois daquilo ali a gente teve mudanças, né, na equipe, o desgaste foi muito grande nessas finais, né? A gente já vinha numa sequência muito grande, né, com a Libertadores, a semifinal contra o Botafogo, depois as finais do Flamengo, então, e aí depois o professor começou a mudar a equipe. Na minha opinião, teve alguns jogos que a gente se comportou bem, uma delas foi o Santos, eu acho que só faltou a vitória naquela partida, faltou o gol, na verdade, faltou o gol. Eu tinha falado com vocês, até falei com você mesmo, depois da partida sobre isso. A gente fez um bom jogo naquele dia e só faltou de ter feito o gol. Quase fizemos com o Fred, no finalzinho da partida. Realmente, na Colômbia não fizemos um bom jogo, mas depois de estar 2-0, a gente foi para cima, assim como aconteceu com o Vila Nova, e infelizmente a gente não conseguiu surpreender o adversário. E, então, assim, o segundo tempo a gente até melhorou pelo primeiro tempo que a gente fez, mas como a gente não conseguiu o resultado, acabou sendo avaliado uma péssima
uma péssima atuação. Então, e assim vai. E agora com o Vila Nova, um jogo que a gente já esperava que ia ser assim difícil, né? As equipes, quando vêm jogar contra o Fluminense aqui, procura jogar no nosso erro, fechadinho, no contra-ataque, numa bola parada. E infelizmente aconteceu. Uma situação que a gente já sabia, que a gente trabalhou, mas é uma situação que a gente não pode deixar que isso nos abale, né? No decorrer do jogo mesmo, a gente conversou sobre isso, que a gente sabia da dificuldade que ia encontrar, porque não tem mais jogo fácil. Eu sei que o torcedor, nós mesmos queremos fazer grandes jogos, vencer, convencendo, mas hoje em dia não está sendo muito fácil você conseguir fazer aquilo que você quer. Então, o que eu fico feliz dessa partida, e na verdade tem muito mais coisas boas para falar dessa partida do Vila Nova do que coisas ruins, né? Acho que a superação da equipe de estar 2-0 hoje em dia é muito difícil uma equipe conseguir reagir do jeito que a gente reagiu. Então, essa superação que a gente teve, a volta dos nossos atacantes ter feito gols, né? A gente estava aí um tempo sem fazer gols e os 3 atacantes, 3 jogadores de frente fizeram gols. Então, assim, posse de bola, criação, a gente criou, principalmente depois no segundo tempo, enfim. Acho que tem muito mais coisas boas para estar falando, na minha opinião, claro, respeito a opinião de cada um, do nosso torcedor, que torce, que ama o clube, mas acho que o objetivo que a gente tem, o desejo que a gente tem, que é de conquistar. Então é isso, galera. Logo mais eu volto com alguma atualização, se a gente realmente tiver, ou no pré-jogo aqui no canal, como sempre, neste sábado pela manhã, pré-jogo, para falar tudo sobre esse Fluminense Internacional, com o repórter que cobre o Inter, que estará aqui no Rio também, para trazer as informações do Colorado, que tem treinador novo. Mano Menezes é o novo técnico do Inter, e isso geralmente sempre causa uma motivação a mais para o adversário. Então, você vai acompanhar tudo nesse pré-jogo. Claro, se a gente tiver alguma atualização sobre escalação e sobre a situação desses jogadores que estão aí na academia, não estão no departamento médico, a gente volta aqui também no canal. Beleza, galera? Deixe seu like aí, por favor, que é muito importante. Se inscreva aí no canal, sempre lembrando a vocês, pedindo, reforçando que é muito importante essa ajuda de vocês. Tamo junto, um abraço.